Se você está assistindo a gravação desse vídeo aqui, fica comigo até o final, porque hoje vamos falar sobre os 5 passos para você se tornar um faixa preta na PNL. E se você está ao vivo comigo, se você está entrando ao vivo comigo, seja bem-vindo também, porque essa é a primeira live de uma série de 21 lives que eu vou fazer para te ajudar a acelerar os seus resultados pessoais, profissionais e financeiros. Gente, vocês estão entrando mesmo, que bênção, que legal. Se você está ao vivo aqui, me conta no comentário se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Me dá um feedback aí, se estão conseguindo me ouvir, se estão conseguindo me ver. Eu vou escrever o tema da nossa live aqui nos comentários e fixar para a gente ir direto ao ponto. A ideia é que a gente consiga aí entregar um conteúdo que você possa aplicar no seu dia a dia e possa acelerar os seus resultados. Então, deixa eu colocar aqui os 5 passos para tornar-se um faixa preta na PNL. Coloquei aqui. Fixei. Bom dia. Gente, aproveita e me conta nos comentários de que lugar desse planeta maravilhoso você está interagindo comigo. Bom dia, Osni. Bom dia, Tiago. Quem mais está aqui, gente? Grace Maria, bom dia. Vamos lá. Enquanto eu estiver falando, do lado direito, embaixo, tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho para 2, 3, 5, 10 amigos que você ama, pessoas que precisam aprender PNL da forma certa. Bom dia, Michele! Bom dia, Rio de Janeiro, aqui em peso, que legal. Só Rio, gente, não tem mais ninguém de outro. Zélia, bom dia! Zélia tá aqui, que bênção. Que legal, Feira de Santana, representado. Vai chamando as pessoas, vai mandando um coraçãozinho também, tá? Reza a lenda que quanto mais coraçãozinho, mais essa live é entregue para a minha audiência. Beleza? Eu vou virar a câmera do meu celular para eu poder mostrar para vocês aqui o papel que eu, assim, o mapa da nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo posicionar ele bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a luz aqui também. Beleza, vocês devem estar vendo bem, né? Acredito que vocês estão vendo bem. Vamos lá, estão vendo, estão ouvindo bem. Grande Francisco, seja bem-vindo. Georgia, bem-vinda. Vamos lá, gente. Então, hoje eu vou te entregar os 5 passos para você se tornar um faixa preta na PNL. Primeiro eu quero explicar para você o que é um faixa preta. E isso aqui é uma metáfora, tá? O que é um faixa preta. Isaac, como assim isso aqui é uma metáfora? Eu vou te explicar. Dentro do nosso instituto, a gente tem faixas, temos níveis de crescimento dentro de uma jornada no nosso instituto. E chamamos de faixa preta. Faixa preta é o profissional, é a pessoa que vive o propósito, vive o propósito, já já eu explico o que é propósito, e fatura pelo menos R$ 30.000. Ok? Isaac, o que é um faixa preta na PNL? Dentro do nosso instituto, isso aqui é uma gamificação do nosso instituto. Chamamos de faixa preta uma pessoa, um profissional que vive o propósito dela e fatura pelo menos R$ 30.000 por mês, tá? Sempre que eu estiver falando de faixa preta, eu estou falando sobre viver o propósito e faturar pelo menos R$ 30.000 por mês. Isaac, o que é o propósito? O propósito é aquilo que você veio para ser no mundo. O propósito é a sua missão, é o seu chamado. O propósito é aquilo que arde o seu coração. O propósito é aquilo que brilha os seus olhos.
Deixa eu virar a câmera para algo muito mais bonito do que esse papel, que é o meu rosto, né, gente? Olha só, o propósito é o seguinte: sabe aquela coisa que você faria de graça? Sabe aquilo que você acredita que nasceu para fazer? Sabe aquilo que brilha os seus olhos, aquilo que você tem a maior satisfação de contribuir com outras pessoas? A Vânia está dizendo que está sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Se vocês estão me ouvindo, coloca estou ouvindo. Pode ser alguma coisa no seu Instagram, Vânia. Mas você não vai ouvir, né? Você não está ouvindo. Bora lá. O propósito é sobre servir o próximo, é sobre contribuir, é sobre você se sentir vivo. É para que você veio para a Terra. Entende? Isso é o propósito. E dentro do nosso instituto, o nosso objetivo, o meu objetivo, o objetivo da Lud, o objetivo dos nossos treinadores, o objetivo do nosso time é fazer com que as pessoas elas ativem o propósito e, ativando o propósito, desenvolvam habilidades para fazer uma quantidade de dinheiro muito boa fazendo aquilo que elas fariam de graça. Ou seja, tudo que nós trabalhamos no nosso instituto é para isso. E eu vou te mostrar os 5 passos que você precisa tomar para poder se tornar um faixa preta na PNL. Então, sempre que eu falar faixa preta na PNL, está relacionado a você ativar o seu propósito e você faturar, você fazer pelo menos 30 mil reais por mês com aquilo que você faria de graça, com aquilo que você nasceu para fazer, com aquilo que você acredita ser o seu chamado na Terra. E o chamado sempre está relacionado a ajudar mais pessoas. Gente, enquanto vocês estiverem me vendo e ouvindo, do lado direito tem uma setinha, manda essa live para 2, 3, 5, 10, 20 pessoas. Vamos criar um movimento. Eu vou estar fazendo essa live por 21 dias úteis e eu acredito que eu vou agregar muito na sua vida e muitas pessoas também podem ter esse conteúdo de forma gratuita. Quem já me conhece há mais tempo sabe, a minha agenda é super apertada. Eu acabei de fazer uma maratona de 7 eventos no mês passado, e como eu só vou fazer evento daqui a uns 12 dias, eu falei, eu vou parar aí para continuar derramando, continuar contribuindo na vida daqueles que querem crescer junto comigo. Tá certo? Então o propósito é isso. Faixa preta no nosso instituto também é sobre isso daqui. Isaque, quais são os 5 passos? Vamos lá? Vamos para os 5 passos? O primeiro passo, presta bem atenção, tá? Quem estiver na nossa comunidade no WhatsApp ou no nosso canal aqui no Instagram, eu vou mandar um PDF com o resumo da aula, ok? Além de alguns conteúdos extra para complementar a aula, apenas para quem está no canal e para quem está na comunidade. Isaac, quanto custa para entrar no canal? É gratuito. Quanto custa para entrar na comunidade? Também é gratuito. Então, o primeiro passo se chama consciência. Escreve no chat, só para eu ver quem está entendendo o que eu estou falando. Escreve no chat consciência. O que é consciência? Consciência, a gente aqui no nosso instituto, consciência, chamamos de faixa branca. A nossa missão, a minha missão, a missão dos nossos treinadores, dos nossos ministrantes, na faixa branca é gerar consciência para as pessoas. Eu faço diversos eventos, eu faço diversos treinamentos, onde o meu objetivo é gerar consciência, e eu vou falar para você aqui a importância desse primeiro passo, que é gerar consciência. Consciência está relacionado a você ter clareza. Clareza, cara, e clareza é muito importante. Clareza de quê? Clareza do que pode estar impedindo você de prosperar. Clareza do que pode estar impedindo você de acelerar o seu resultado profissional. Clareza do que pode estar impedindo você de estar acelerando o seu resultado financeiro. Clareza do que pode estar impedindo você de melhorar o seu casamento. Ou você que quer casar, encontrar o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Clareza pode estar relacionado a você conseguir destravar a procrastinação, ser mais produtivo, emagrecer, aumentar a autoestima, sei lá. Eu não sei qual é o seu objetivo. O que eu sei é que clareza é o primeiro passo para você se tornar um faixa preta na PNL. Você precisa saber de forma
Você precisa saber de forma específica o que, tá? Impede você de crescer, impede você de crescer. Isso aqui é o A. E o B, o que fazer para crescer? Você precisa ter clareza disso. O que te impede hoje? Bom dia, papai. O que te impede hoje de crescer e o que você precisa fazer para crescer? Isso aqui precisa estar bem específico. Muita gente me chama no direct, eu falo com algumas pessoas no direct, eu falo com algumas pessoas através da caixinha de pergunta, eu falo com pessoas no meu WhatsApp, eu falo com pessoas o tempo inteiro, e muitas pessoas elas me dizem assim, Isaac, eu não consigo crescer por conta de dinheiro. Ontem, inclusive, alguém colocou isso na minha caixinha de pergunta. E quando alguém diz assim, eu não consigo crescer por conta de dinheiro, mas o que especificamente sobre o dinheiro te impede de crescer? Você tem dificuldade de fazer o dinheiro, você tem dificuldade de fazer bom uso do dinheiro, você tem dificuldade de investir o dinheiro da forma certa, você tem dificuldade de usufruir o dinheiro com sabedoria. Quando você fala dinheiro, você está falando especificamente do quê? Em qual momento? Você faz pouco dinheiro, você não é constante em fazer dinheiro. Sempre que você faz muito dinheiro, acontece um problema e você perde todo ele. O que especificamente sobre o dinheiro impede você de crescer? Quem está entendendo o que eu estou falando, gente, coloca no chat, estou entendendo. Quem não estiver entendendo, coloca, estou entendendo nada. O primeiro passo para você ser um faixa preta na PNL é clareza, é consciência. E você vai ver muito nesse semestre agora, esse segundo semestre de 2024, não apenas eu, tá? Você vai ver alguns treinadores nossos, você vai ver alguns ministrantes nossos, tanto no Rio de Janeiro, vai ver a Carlene em Fortaleza, vai ver a Soraya lá em São Paulo, vai ver alguns ministrantes nossos aqui em Salvador, interior do estado da Bahia, ensinando isso. Clareza, consciência, clareza significa você saber exatamente o que precisa movimentar dentro de você para acelerar os seus resultados. Inclusive, muita gente, eu vi aqui a Michelle é uma queridona, muita gente querida aqui, a Zélia é ministrante nossa, tá? Muita gente também tomou a decisão nessas últimas semanas para se formar com a gente, para estar trabalhando junto com a gente, para estar levando essa mensagem, para estar levando essa missão junto com a gente. Vocês vão se impactar com a quantidade de pessoas que vão estar junto conosco, transbordando esse conhecimento no nosso país e fora do nosso país. Então, primeiro passo, a gente chama de geração de consciência, geração de clareza. Você que está aqui comigo, você precisa ter clareza do o que você precisa fazer, do o que está especificamente impedindo você de prosperar, de acelerar os seus resultados. Eu entrego isso, a gente entrega isso em diversos treinamentos no nosso instituto, de forma praticamente gratuita. A gente faz eventos beneficentes, onde você pode participar levando 1 quilo de alimento e investindo a partir de R$ 20. Tá? Então, clareza é sobre isso. E aí, eu quero que você me diga aqui nos comentários. Eu sempre, quando eu faço um evento, eu busco fazer ele com o maior nível de interação e prática. Por quê? Porque eu acredito que é a prática que leva as pessoas à aceleração de resultados. Me conta aqui nos comentários o que você acredita que está travando você de acelerar os seus resultados, os seus melhores resultados pessoais, profissionais e financeiros. Gente, a gente está com 62 pessoas aqui. Se cada pessoa chamar 2, a gente vai para quase 200 pessoas. Chama, como nem todo mundo chama, chama logo 5, chama logo 10, para a gente bater 200 pessoas nessa live. Beleza? Vai chamando e vai mandando um coraçãozinho, você que está aqui comigo. O que você acredita que trava, que estagna os seus resultados? O que você acredita que impede você de crescer?
tanto profissionalmente, como financeiramente, como na sua vida pessoal. É o quê? Procrastinação? Procrastinação em qual área? É falta de habilidades, falta de habilidade de oratória, de comunicação, de vendas, falta de uma boa estratégia de marketing digital. O que você acredita? Ter clareza do meu propósito é o que falta. Isso eu vou te ensinar gratuitamente aqui, tá, Alessandra? Eu não vou te ensinar isso hoje. Eu não sei se amanhã ou depois de amanhã a gente vai ter uma live só sobre propósito. Hoje eu vou falar um pouco sobre propósito, mas a gente vai ter uma live juntos, onde eu vou ativar o propósito de vocês dentro dessa nossa jornada, tá bom? Então, propósito. Se a falta de confiança, beleza. Como que eu resolvo falta de confiança? Falta de confiança a gente resolve com uma ferramenta chamada âncora. Só que falta de confiança precisa estar mais específico. É falta de confiança em quê? Em você? Se sim, em qual contexto? Porque tem contextos que você tem confiança. Talvez quando você está andando, você tenha confiança. Quando você está comendo, quando você está praticando um esporte. Então é falta de confiança em quê? Em fazer uma transição de carreira? É falta de confiança de falar com o seu chefe? É falta de confiança ao falar com os clientes? É falta de confiança que vai conseguir dar a volta por cima em uma questão específica? Isso precisa estar muito específico para a gente conseguir enxergar. Gente, falta de clareza está relacionada... Por que falta de clareza é o primeiro passo? Imagina você que tem um carro e o seu carro não está bem. Quando você leva o seu carro que não está bem no mecânico, a primeira coisa que ele faz é verificar o que está acontecendo no seu carro. Para quê? Para ele te dar um diagnóstico, para ele te dar um orçamento. E depois dessa checagem, dessa tomada de consciência, depois dessa clareza, ele vai para o segundo passo dele. Quando você vai no médico, um bom médico, ele te examina, ele te faz perguntas, te entrevista, para quê? Para ele ter clareza de qual o seu possível problema, para a partir disso ele ir para um segundo passo. Quando você vai num dentista, quando você vai em qualquer profissional bom, o primeiro passo que esse profissional faz é um diagnóstico. Para quê? Para ter consciência do que ele precisa fazer com você. Dentro da nossa jornada, esse também é um primeiro passo. Só que é uma jornada sua para a aceleração do seu próprio resultado. Então, o que está te impedindo de crescer ou o que você precisa fazer para crescer? Isso tem que estar claro na sua cabeça. Esse é o primeiro passo, tá? Eu vou ler aqui alguns comentários. Falta de estratégia de marketing digital. Bacana, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. A Michele Ferreira colocou aqui. As lives serão sempre às 6h57. Entrem no canal do Instagram, lá eu vou estar colocando o material complementar. Eu vou estar colocando também o resumo das nossas aulas, tá? E também lá na comunidade do WhatsApp. Autoimagem negativa, como resolvo? Tem ferramenta de PNL para isso, tá, Camila? Fica na jornada, em algum momento eu vou estar falando especificamente sobre isso. Falaram, mas avisa da ambiência, sim, vou falar sobre ambiência, Jorge. É linda essa ativação que o Isaac faz usando a PNL para ativar o propósito. O pessoal que estava no reprograma entende bem disso, a gente fez isso lá. Amanhã terá mais pessoas aqui, hoje eu vou me dedicar a isso, amanhã eu vou acordar meus contatos, legal, Grace. Então vamos lá, gente. Bom dia, autoimagem negativa, como resolver? Autoimagem negativa, a gente tem uma ferramenta, Camila, eu não vou conseguir ensinar ela hoje, mas eu vou te falar rapidamente sobre ela. É uma ferramenta onde você vai entrar num estado e você vai se imaginar em frente a um espelho e talvez você se assuste com o que você vai ver no espelho. E você vai precisar construir uma imagem nova. Você vai precisar ativar aquilo que está dentro de você, o melhor que está dentro de você, para você começar a se enxergar melhor. Assim como um homem se enxerga em sua alma, assim ele é. Quando você se enxerga feia, você comunica dessa forma. Quando você se enxerga pequena, você comunica dessa forma. Quando você se enxerga insegura, você comunica dessa forma. A gente precisa fazer um trabalho de dentro para fora, tá? Então, primeiro passo, consciência. Deixa eu voltar aqui a câmera para o nosso mapa, o mapa da nossa aula. A gente chama isso no nosso instituto
de faixa branca. Nós temos diversos treinamentos para geração de consciência e ao longo desses 21 dias eu também vou estar gerando consciência para vocês. Geralmente esses treinamentos aqui eles são gratuitos ou eles são beneficentes. Eles têm um custo aí de R$ 20, 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimentos, tá? Enfim, o segundo passo está relacionado a destrave emocional. Presta bem atenção. Destrave emocional. Chamamos isso no nosso instituto de faixa vermelha. Vai ficar vermelho. Vai ficar vermelho. Faixa vermelha. Isaac, o que é faixa vermelha? Faixa vermelha é um conteúdo mais avançado que o faixa branca. Eu também vou entregar alguma coisa de faixa vermelha para vocês nesses 21 dias. Faixa vermelha, faixa branca é clareza. Faixa vermelha é destrave emocional. Isaac, quais são as travas que você, dentro da sua experiência, hoje, né, para quem está chegando aqui agora, talvez não saiba, nós temos mais de 25 mil alunos espalhados pelo mundo. Nós temos mais de 400 alunos formados, ou seja, 400 alunos que sabem ministrar PNL em outras pessoas que foram formadas por mim. Eu tive a honra e o privilégio de me formar em PNL com os criadores da PNL, os doutores Richard Bandler e John Grinder. Sou professor de pós-graduação, sou escritor. Escrevi esse livro aqui, ó, que é um livro incrível. Na verdade, estamos em processo de escrever um novo livro com os meus melhores alunos, meus alunos mestres da PNL, e já já esse livro também vai ser lançado no mercado, tá? Então, quando eu falo sobre trava emocional e destravar emocionalmente, quais são as principais travas, Isaac, que você percebe que atrapalham, que impedem as pessoas de se tornarem um faixa preta na PNL? As principais travas, tá, gente? Trava na comunicação. Quais travas na comunicação, Isaac? Medo de gravar vídeos, medo de fazer live, medo de falar em público com o microfone na mão, medo de falar com pessoas com mais autoridade que você, medo de falar em uma entrevista de emprego, medo de falar com o seu chefe, insegurança de compartilhar conteúdo com seus colegas de trabalho, comunicação com grito, com muita crítica com os filhos, comunicação com falta de amor, falta de afeto com o marido, com a esposa, comunicação. Muita gente não tem bons resultados porque está travado aqui na comunicação. Não sabe fazer bom uso da comunicação. Quando pensa em comunicar, aí vem o que uma pessoa colocou aí da autoimagem. Muitas vezes o problema da autoimagem está ligado à comunicação. A pessoa, ela acredita que ela, presta atenção nisso, que ela é uma comunicadora ruim. Ela acredita que ela é tímida, ela é incapaz, ela é fraca de se comunicar. E na verdade ela não é, ela está. No inglês é mais difícil de se explicar isso, porque o verbo to be, ele serve tanto para ser como para estar. Graças a Deus que no português é muito fácil de explicar isso. É sobre ser. Vem do verbo ser. Ser está relacionado à identidade. Você não é um comunicador ruim. Você pode estar se comunicando de forma indevida. Existe uma diferença enorme no português sobre ser e estar. E a gente vai trabalhar isso ao longo dessa jornada. Então, enquanto que na faixa branca você gera consciência de quais são os problemas, de uma forma metafórica, na faixa branca, o mecânico ele diz, você precisa trocar o filtro do ar-condicionado do carro, você precisa trocar o filtro do motor, você precisa alinhar os pneus. É um exemplo, tá, gente? Eu não entendo muito de carro, não. Na faixa vermelha, a gente precisa trocar o filtro. A gente precisa trocar, alinhar, balancear os pneus. A gente precisa provocar uma mudança real interna. E geralmente está na comunicação,
pode estar na produtividade, pode estar na produtividade. Tem pessoas que são ocupadas, fazem um monte de coisas, mas não têm resultados reais. Tem pessoas que procrastinam. Tem pessoas que têm medo de errar, medo de entrar em ação. Tem pessoas que têm medo do que os outros vão pensar ao respeito dela e elas travam. Então, a sua trava pode estar relacionada à produtividade. A sua trava pode estar relacionada ao financeiro. Como assim, Isaac? Tem pessoas que não sabem fazer dinheiro, não conseguem fazer dinheiro. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas até que conseguem fazer o dinheiro, mas não conseguem juntar o dinheiro. Tem pessoas que não sabem dizer não para uma amiga, para um amigo que pede dinheiro emprestado e não paga. Tem pessoas que não sabem cobrar. Tem pessoas que não sabem precificar o seu serviço. Então isso aqui está relacionado ao dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente, coloca no chat, estou entendendo. E aproveita e chama. Se cada um chamar mais 2 pessoas, agora a gente passa de 250 pessoas. Chama, como tem gente que é egoísta, que não vai chamar, chama você 5, 6, 7. E aí você chama por você, por quem não vai chamar. Beleza? Então, financeiro pode ser medo de cobrar. Medo de cobrar. Medo de ficar pobre. Eu tinha esse medo. Tem alguém que tem medo de ficar pobre aqui na live? Eu morria de... Gente, é porque... Deixa eu virar a câmera para algo mais bonito. Que sou eu, né, gente? Ó, deixa eu te falar. Eu vim de família pobre. A gente morava em uma casa, em cima de uma casa, dentro de um beco. É onde a gente morava. E aí... Nossa, tá meio torto aqui. Agora vai. Ó. Pera, deixa eu... Agora vai. Bora lá. Eu morava em uma casa em uma casa em cima de uma casa dentro de um beco, quando era criança. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar nos Estados Unidos muito novo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. De 14 a 20 anos eu juntei o equivalente a $700 e me mandei para os Estados Unidos. Eu não falava nem hi nem bye, eu não falava nem oi nem tchau. Foi minha primeira viagem de avião, saí de Salvador e fui para Massachusetts. Peguei menos 29 graus de temperatura em Massachusetts. Para quem é de Salvador sabe, a gente chama 22 graus aqui em Salvador de frio. Aí eu peguei menos, cara, foi muito frio. Foi uma experiência muito desafiadora, tá? E aí eu comecei a fazer muito dinheiro e aí eu comecei a ter medo de voltar a ser pobre. Isso é um padrão, isso me travava. Eu consegui prosperar um pouco, só que eu não consegui romper muito isso, porque eu morria de medo de ficar pobre de novo. Então era uma trava que eu tinha na vida financeira. E tem também travas que estão relacionadas ao relacionamento. Pode ser um relacionamento pessoal, pode ser um relacionamento profissional. Às vezes você está travado e o seu objetivo é casar e você não consegue casar. Você só encontra homem que não presta, mulher que não presta, pessoas que têm valores desalinhados com seus valores. Às vezes você acha que todo mundo quer te enganar, todo mundo quer te passar a perna. E adivinha, você faz um negócio e as pessoas te passam a perna mesmo. Porque você só consegue atrair o tipo de pessoa que você conhece. Você só consegue atrair as referências e programações mentais que você aprendeu. Pessoas que acreditam que mulher não presta, que homem não presta, só conseguem encontrar homem e mulher que não presta. Pessoas que acham que vão ser enganadas só conseguem fazer negócios com pessoas que enganam. Por isso que Salomão, em Provérbios, escreveu: assim como o homem se enxerga em sua alma, assim ele é. O que Salomão está dizendo é: se a sua autoimagem é de alguém pequeno, você vai comunicar como se você fosse pequeno. Agora, se a sua autoimagem é de um gigante, mesmo que sua estatura física seja pequena, você vai vencer um gigante. Porque o meu pai, mesmo sendo pequeno em estatura, se imaginava como um gigante e venceu o gigante Golias. Assim como o homem se enxerga em sua alma, assim ele é. Se você se enxerga feia, baixa autoestima. Você comunica como se fosse feia. E não só de forma verbal, de forma inconsciente.
Você acredita que é feia. Se você acredita, se você se enxerga pobre, você comunica como pobre. Se você se enxerga fracassado, você comunica como fracassado. O senhor Walt Disney, criador dos parques da Disney, ele utilizava uma frase poderosa: se eu posso sonhar, eu posso realizar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, ora, se a minha autoimagem é uma autoimagem gigante, eu posso colocar para esse universo toda a grandeza que eu enxergo na minha mente. É sobre isso. Só que muitas vezes essa imagem está travada. Quando você pensa em você se comunicar em público, vem você pequeno e um monte de dedo te apontando. Quando você pensa em fazer uma live, vem você pequena e um monte de gente te criticando. E eu quero falar para você nessa manhã, se você estiver assistindo isso gravado depois, no momento que você estiver assistindo, as pessoas elas vão te criticar sim, porque as pessoas só conseguem entregar o que elas têm. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Quando alguém me critica, quando alguém te critica, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre elas. E não é para você ficar chateado com elas, não. Não fica chateado com elas. Ora por elas, intercede por elas, clama por elas, ama elas. Elas estão configuradas com a amargura, e a configuração da amargura precisa colocar mágoa para fora. Não é à toa que a mangueira da manga, o cajueiro da caju, a jaqueira da jaca, a pessoa que foi ferida, ela vai colocar para fora as feridas. Tem nada sobre você, isso não é sobre você, isso não é sobre mim. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente, coloca no chat, estou entendendo. Então, primeiro passo, consciência. Consciência. Segundo passo, destrave emocional. Você precisa vencer o medo de falar em público, gravar lives, fazer vídeos. Você precisa ser produtivo. Isaac, como é que você ajuda as pessoas a serem produtivas? Ativando o propósito. A gente vai falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje e a gente vai ter uma aula só sobre isso. Eu preciso ajudar pelo menos 100 mil pessoas a ativarem o propósito. Pelo menos 100 mil pessoas ativarem o propósito. Isaac, por quê? Porque eu sei que um homem com um propósito ativado, uma mulher com um propósito ativado, derrama bênçãos, derrama cura, derrama transformação na esposa, no marido, nos filhos. Derrama cura, derrama transformação nos liderados, nos seus líderes. Derrama cura, derrama transformação nas pessoas que ele está ali, no seu entorno social. Beleza? Isaac, quando vai ter o reprograme-se? Reprograme-se só em setembro agora. Só em setembro. Gente, quem participou do reprograme-se, coloca no chat. E seja sincero, pode colocar o que você achou do reprograme-se. Se você achou uma porcaria, coloca uma porcaria. Se você achou incrível, coloca incrível. Se você achou bom, coloca bom. Seja sincero, não fala para me agradar não, fala a verdade. Cara, quem me conhece pessoalmente sabe, eu entrego o máximo que eu posso entregar, cara. Eu não economizo. Eu não economizo. Isaac, por que você não economiza? Porque esse é o meu propósito. Eu só ensino o que eu faço. Eu não ensino nada do que eu não faço. Presta atenção, você que é líder, você que é mentor, você que está aqui comigo, você só vai levar os seus mentorados, os seus alunos, os seus clientes até onde você foi. Por isso que eu fui estudar PNL com os criadores da PNL nos Estados Unidos. Por isso que eu investi mais de 200 mil reais em educação. Por isso que eu tenho mentores que me auxiliam. Por quê? Por isso que eu passei por um monte de perrengue e resolvi praticamente todos. Por quê? Porque eu passei pelo processo, eu passei pela jornada. É claro que quando eu passei pelos problemas, doeu pra caramba, né? Lógico. Na época eu não sabia, mas eu estava sendo treinado por aquele que me enviou para aprender na prática o que é estar doente e entender na prática o que é nascer de novo, o que é ser curado em uma fonte de cura. Foi isso que eu aprendi. Na época eu não sabia, né? Na época eu não sabia. Doeu pra caramba meu processo. Foram mais de 15 anos. Um dia eu paro para contar para vocês, não vai dar tempo de eu contar hoje. Foram mais de 15 anos com mágoa, arrogância,
ferido, muito ferido, muito ferido. Até eu conhecer, até eu aprender, até eu ter consciência. Gente, essa jornada que vocês vão passar, eu passei por ela, tá? Eu não sabia nada de desenvolvimento pessoal. Eu não sabia que eu poderia melhorar minha comunicação. Eu não sabia que eu poderia melhorar o meu casamento. Eu não sabia que eu poderia restaurar a relação com os meus filhos. Eu não sabia que eu poderia vencer os meus medos financeiros. Eu não sabia que eu poderia vencer a insônia, a ansiedade, a baixa autoestima. Eu não sabia. Então eu tive consciência. Depois que eu tive, ó, chegamos em 100 pessoas. Se cada pessoa chamar duas, a gente bate 300 pessoas, cara. Só depende da gente. Vai mandando coração e chama pessoas que precisam aprender sobre isso. Daí, quando eu comecei a destravar, quando eu comecei a tomar consciência, eu fui para o segundo nível. Eu fui destravar isso. E o processo de destrave, ele é contínuo. A jornada é contínua. E quando eu destravei, eu passei pela segunda etapa, e não só eu, tá, gente? Eu tenho pelo menos, que passou pelo processo de destrave, eu tenho pelo menos uns 20 mil alunos que passaram pelo processo de destrave. Pelo menos mais de 20 mil alunos espalhados pelo mundo que passaram pelo processo de destrave. Quando você passa pelo processo de destrave, deixa eu colocar minha câmera aqui de novo. Olha só, quando você passa pelo processo de destrave, então primeiro passo, consciência. Consciência. Segundo passo, destrave. A gente chama o primeiro passo de faixa branca, o segundo passo, faixa vermelha. O terceiro passo, presta bem atenção, tá, gente? O terceiro passo chamamos de desenvolvimento de habilidades. Chamamos isso de faixa verde. Dentro do nosso instituto, tá? Chamamos isso de faixa verde. O terceiro passo é o desenvolvimento de habilidades. Infelizmente, a maioria das pessoas, claro, se você me perguntar, Isaac, a maioria das pessoas, elas entram na faixa branca? Não. A maioria das pessoas nem veio para cá, tá? Mas das que vieram para cá, para a faixa branca, a maioria das pessoas, ou elas ficam só na consciência, elas sabem que tem um problema e elas não têm coragem de destravar. Só que tem aquelas que destravam e elas não têm coragem de desenvolver as habilidades. Isso aqui é para poucos. Isso aqui é para poucos. Pergunta por quê. Isaac, por que isso é para poucos? Porque a maioria das pessoas, elas não têm uma mentalidade de crescimento. Elas acreditam que merecem apenas as gotas da PNL. A faixa vermelha, com todo respeito, são gotas da PNL. Destravar o medo de falar em público, destravar o medo de fazer lives, de gravar vídeos, destravar, ativar o seu propósito, ativação de propósito é na faixa vermelha. Isso são gotas. Você conseguir restaurar o seu casamento, por mais importante que seja, você conseguir vencer a insônia, você conseguir vencer uma síndrome do pânico, você conseguir melhorar sua autoestima, por mais que isso seja importante, acreditem em mim, isso são gotas. Porque se você não desenvolver as habilidades, você não vai conseguir viver o seu propósito. Na faixa vermelha, presta atenção nisso, muita gente se confunde nisso. Ó, faixa vermelha, você vai ativar o propósito. Você ativa o propósito. Propósito. O que é ativar o propósito? Você vai tomar consciência de qual é o seu propósito, você vai acessar aquela emoção, aquele sentimento do propósito, você vai se emocionar e você vai dizer, uou, obrigado, Pai, independente de como você acredite que seja o Pai, que seja a natureza, que seja Deus, que seja o universo, enfim, você vai se conectar com aquilo que é maior que você. Só que se você não desenvolver as habilidades certas,
Você não vive o propósito. A faixa verde é sobre viver o propósito. Propósito. Quem aqui assistiu o filme Chosen? The Chosen? Coloca no chat. Eu. Quem assistiu o filme The Chosen? Jesus fez isso, tá? Só para vocês saberem. Jesus fez isso. Vê se faz sentido o que eu vou te dizer. Ó, a turma que estava lá no The Chosen, para quem não assistiu, mas já leu os evangelhos, você vai entender também. Primeiro Jesus fez assim, ó, eu quero que você tenha consciência de quem eu sou. Eu quero que você tenha consciência de quem eu sou. Aí depois ele falou, ó, ô Mateus, você é todo travado, né? Esquenta não, eu vou te curar. Pedro, você é todo travado, né? Você é ruim de fala, né? Esquenta não, eu vou te curar. E ele foi gerou consciência, ele destravou a turma. Depois que ele destravou a turma, ele falou assim, ó, e ele só escolheu improváveis, tá? Por incrível que pareça, no meu instituto só tem os doidos, só tem os improváveis. E eu sou um improvável. Depois ele capacitou eles e disse assim, ó, ide, vai lá e faz o que eu faço. E aí o pessoal falou, oxe, claro que eles não falaram oxe, né, gente? Eles não são baianos. Mas essa é dentro do meu diálogo interno. Hã? Como? Vai, tu tá pronto. Tô não, tá, tô não, tá. Vai, impõe as mãos. Vai. Você vai ver o que vai acontecer. E ali, para eles viverem o propósito deles, eles tiveram que desenvolver habilidades, eles tiveram que falar em público, eles tiveram que estender as mãos, eles precisaram aprender ferramentas. Claro que no contexto do The Chosen, espiritualmente falando, aqui é um contexto emocional, ok? Mas entenda que existe uma ligação, existe um elo entre The Chosen e sobre o que eu estou falando aqui. Então, faixa verde é desenvolvimento de habilidades. Faixa verde é você viver o seu propósito. Faixa verde é sobre você ser um agente Isso aqui é forte demais, presta atenção. Você é ser um agente transformador de vidas. E aqui entra no que a Geórgia escreveu aí no chat. Você precisa entrar na ambiência certa. Ambiência. Ambiência. Você precisa estar num grupo onde nesse grupo você vai ter pessoas que também ativaram o propósito, estão dispostas a viver o seu propósito e pessoas que querem curar esse mundo. E quando eu falo curar esse mundo, a maioria, muitos deles, dentro de suas profissões. Se você é enfermeiro, você vai ser um agente transformador de vidas como enfermeiro. Você, além de fazer os seus curativos, fazer os seus procedimentos técnicos, você vai trabalhar as almas, as emoções daquelas pessoas que você toca. Se você tem um ministério para ajudar casais, você vai ajudar casais a se perdoarem, a se conectarem, a criar com mais sabedoria os seus filhos. Se você tem um chamado para mulheres, você vai ser líder de mulheres. Se você tem um chamado para homens, você vai ser líder de homens. Se você é médico, você vai continuar fazendo seus procedimentos, tecnicamente falando, e você vai transformar emocionalmente aquelas vidas que você toca. Aqui é onde os meus olhos brilham, cara. Aqui é onde meu coração ferve, eu fico louco quando eu falo sobre isso. Aqui é sobre ativar vidas. Você sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu faço isso aqui, cara, presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando eu faço isso aqui, eu faço a minha obra, o meu ministério, o meu chamado ser maior do que eu. Como assim, Isaac? Vamos lá. Imagina que, e é exatamente isso que eu faço com as pessoas, eu ajudo as pessoas dentro desse processo. Isaac, isso acontece em um dia? Não. Uma semana? Não. Um mês? Não. Isso é uma jornada. Leva tempo para você desenvolver essas habilidades, para você aprender as ferramentas de PNL. Para quê? Para você servir pessoas. Mas por que isso aqui é a parte que mais me emociona no processo? Porque hoje eu tenho mais ou menos uns 300 a 400 alunos que já estão nesse processo.
Um dia desses eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna minha, o nome dela é Luciana, ela é de São Paulo. Ou seja, ela fez a minha formação practitioner, depois, no caso dela, tá? Ela fez a formação master, e aí a gente se desconectou. Ela foi pro lado dela, eu continuei dando minhas aulas, e há um tempo atrás, há uns 4 meses atrás, ela entrou em contato com o meu time e ela comprou uma mentoria. Eu faço uma mentoria de gestão de carreira. E aí eu voltei a acompanhar ela. Vou até ter encontro com ela amanhã. Em um desses encontros, eu estava fazendo um encontro no Zoom com ela chegou para mim e falou assim, Isaac, eu tomei um susto. Ela falou, Isaac, eu preciso te agradecer. Eu falei, o que foi? Ela, lembra aquela ferramenta que você ensinou para ajudar pessoas a resolver questões de gagueira? Eu falei, lembro. Ela disse, eu fiz aquela ferramenta com um rapaz da minha igreja. Ele era gago há não sei quanto tempo, eu não lembro exatamente. Ele já está há mais de 10 meses sem gaguejar. Através daquilo que você aprendeu, você me ensinou. E olha, Isaac, tem frutos aqui em São Paulo reverberando aquilo que você ensinou. Nossa, eu fiquei super emocionado na hora, porque eu pensei assim, cara, a Luciana voltou para me contar que ela está transformando vidas através do que ela aprendeu comigo. E a quantidade de pessoas que está fazendo isso não volta para falar. Eu não sei contar para vocês quantas vidas foram transformadas, quantos casamentos, quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens foram transformados através daquilo que foi acendido no meu coração. Porque eu não tenho acesso a tudo. Eu tenho acesso àqueles que eu fiz e me contaram, e acesso àqueles que fizeram com alguém e me contaram. Mas a Luciana me contou assim, de supetão. E isso acontece o tempo inteiro. Então eu fico pensando assim, cara, se eu faltar, se eu sair dessa terra hoje, eu não quero sair hoje, tá? Mas vamos considerar que eu saia, que eu vá para outro, né? Que eu saia desse corpo, dessa matéria. Eu consegui combater o meu combate, eu consegui deixar uma pequena semente no coração de algumas pessoas. Isso, cara, isso para mim vale US$ 1 milhão. Isso para mim é algo assim absurdamente importante. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Só que para isso a pessoa precisa passar por essa jornada. E nessa jornada aqui, ó, isso aqui, o desenvolvimento de habilidades, não é só o desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de habilidades mais técnicas, técnicas, técnicas para ajudar terceiros. Para ajudar terceiros. Então, o terceiro passo é você desenvolver. Quais habilidades, Isaac? Quais são as habilidades? Você precisa desenvolver a habilidade de marketing digital. Isso aqui pode ser o que está travando você de se tornar um faixa preta, tá? Habilidade de vendas, habilidade de oratória, pode ser habilidade de comunicação, comuni, comunicação, pode ser foco, pode ser conexão, gerar conexão e confiança com as pessoas, pode ser calibragem, pode ser um monte de coisa. Eu coloquei algumas, mas tem muito mais. Você precisa desenvolver isso. Isso aqui, Isaac, isso aqui eu consigo fazer da noite pro dia, né? Não. Você vai ter que treinar, você vai ter que praticar, você vai ter que errar, você vai ter que acertar. É uma jornada. É por isso que eu achei legal o que a Georgia colocou aí no chat. Por isso que você precisa da ambiência certa. Você precisa sair de perto das pessoas que ficam colocando você para baixo e você precisa entrar num grupo de doido, um grupo de maluco que também ativou o propósito e está vivendo ou está no processo de começar a viver o propósito. Você precisa parar de dar ouvido para quem só te coloca para baixo e começar a andar com as pessoas que te jogam para cima. E eu quero dizer para você que por mais que a gente seja minoria, a gente existe e a gente toca o terror nessa terra. Esse aqui é o meu papel, esse aqui é o papel. Se você vê alguém do nosso instituto com uma pulseira verde no braço,
com a camisa escrito agente transformador de vida, ou essa pessoa já está tocando terror na Terra, ou ela tomou a decisão de aprender para começar a fazer isso. Beleza? A gente tem isso aqui muito bem desenhado no nosso instituto. Só que, infelizmente, estatisticamente, 20% das pessoas que destravam vêm para cá. 80% das pessoas elas destravam, só que elas não conseguem desenvolver as habilidades. É como se você consertasse o problema do carro, mas não colocasse o combustível para o carro andar. O que adianta você ter um carro que ele está funcionando, ele está destravado, só que ele não tem combustível para andar? A faixa verde é o combustível. Na faixa verde, você já começa a fazer grana. Você faz 5 mil, 7 mil, 10 mil. Você faz grana aqui. Faz até mais. Eu tenho um aluno meu, o Silvino, ele fez 14 mil reais em um evento. Eu tenho a Zélia, ela fez evento dentro da casa dela, fez venda. A Valesca fez evento junto com o Luiz no Rio de Janeiro, fez venda, se eu não me engano foram 4 vendas, 2 mil reais. Tem alunos que fizeram 7 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil reais com isso daqui. A Soraya em São Paulo já deve ter vendido aí, somando tudo, já deve ter vendido aí mais de 15 mil, 18 mil reais. Tá? Aqui você já começa a fazer dinheiro. Só que eu falei para vocês que são 5 passos. O quarto passo. O quarto passo está relacionado à modelagem. Está relacionado a mecanismo único ou exclusivo. O que é isso aqui, Isaac? É quando você começa, quando você domina esse estágio aqui da faixa verde, você consegue criar um modelo específico de negócio, uma metodologia única. Para quê? Para gerar mais valor, para escalar os seus resultados. A gente chama o quarto passo, metaforicamente no nosso instituto, de faixa roxa. É quando você aprende sobre modelagem, é quando você aumenta o seu nível de conhecimento nessas habilidades. É quando você se torna, dentro da PNL, o que chamamos de mestre. É quando você atinge a maestria. Maestria. Isaac, isso aqui acontece da noite para o dia? Também não. É um processo. Só que isso aqui é real. A gente tem uma quantidade de alunos que está aqui na maestria. Tá? E aqui ó, você mantém a ambiência. Você começa a encontrar a ambiência que é fundamental. Ambiência é fundamental para você prosperar. Você precisa estar do lado de pessoas tão boas ou melhores do que você. Para quê? Para você subir sua régua. A sua régua financeira, a sua régua de comunicação, a sua régua de produtividade, a sua régua de missão, a sua régua de valores, tudo isso na ambiência. Você começa a se contagiar com pessoas incríveis, tá? Então você começa na faixa verde e você segue, você continua isso na faixa roxa, que é o quarto passo. Eu falei para vocês, né? São 5 passos. Dentro do nosso instituto, a gente tem isso aqui também. A faixa roxa é quando o aluno chega na formação master. E o quinto e último passo dentro dessa jornada é quando você se torna um treinador de vidas. Quando você se torna um treinador de vidas. A gente chama isso aqui de faixa marrom ou preta. É quando você aprende todo o conteúdo programático da PNL e você aprende uma metodologia para ministrar treinamentos de PNL high ticket. O que é treinamento high ticket, Isaac? Isaac, na faixa verde eu consigo ministrar treinamentos? Consegue. Você na faixa verde vai ministrar treinamentos, o que a gente chama de faixa branca. Dentro do nosso instituto,
quando você se torna um faixa verde, você precisa fazer a formação palestrantes e oradores e a formação practitioner. Você precisa ter os seus valores alinhados com os nossos valores. Você pode ministrar os treinamentos faixa branca e você consegue fazer muito dinheiro vivendo sua missão, ativando o seu propósito. Agora, se você quer ministrar treinamentos de alto valor, você precisa se tornar um faixa marrom ou um faixa preta. Você precisa fazer a formação treinador ou a formação trainer, é a mesma coisa, tá? Isaac, eu consigo fazer muito dinheiro na faixa verde? Consegue. E qual é a ideia? Na faixa verde, você fazer muito dinheiro para com o dinheiro que você faz na faixa verde, você continuar investindo no seu maior patrimônio, que é você mesmo. É você continuar esse processo de desenvolvimento. Isaac, você continua o seu processo de desenvolvimento? Continua até hoje. Nos últimos 60 dias, eu investi, eu fiz eu participei como aluno, tá, gente? Como aluno de uma mentoria com o Carlos Wizard. Foi um cruzeiro. Foi uma mentoria de 5 dias num cruzeiro. A gente saiu de Santos, fomos para Santa Catarina e voltamos para Santos. Eu investi R$17.100, 5 dias. E há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz uma outra formação no interior de São Paulo. Entre o investimento mais a hospedagem, eu nem vou colocar a passagem, tá? Só a hospedagem e o investimento do treinamento deu uns 12, 13 mil reais. Então, se eu somar esses dois que eu fiz nos últimos 60 dias, foi 30 mil reais. E aí eu quero perguntar para você, e eu quero que você seja honesto comigo. Coloca no chat, investir 30 mil reais, barato ou caro? Coloca no chat, barato ou caro? Investir 30 mil reais, barato ou caro? Quem acha barato, coloca barato. Quem acha caro, coloca caro. Se você me perguntar, Isaac, o quanto que você já investiu, quanto tempo você está nessa jornada, Isaac? Eu estou nessa jornada desde 2016. De 2016 até 2024 são 8 anos. Em 8 anos eu investi mais de 200 mil reais. E aí me conta, 200 mil reais, barato ou caro? Muitos de vocês estão colocando barato, 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 barato pelo propósito, barato, tá? Legal aqui, ó. Gostei. Indira colocou cheap, né? Barato em inglês, legal, gostei, gostei. Barato para o propósito, tá? Então, às vezes você tem uma oportunidade. Muitos de vocês que estavam no Reprograme-se tiveram a oportunidade de se tornar um agente transformador de vidas. Eu não sei qual foi o valor que eu fiz em Salvador, Rio, né? Mas isso fica em média 6 mil reais. Muitos tomaram a decisão e muitos falaram, tá caro para mim. Entende? Quando eu digo para vocês que eu investi 200 mil reais, vocês falam, foi barato, Isaac. Mas quando é para você investir 6 mil, ficou caro. A gente precisa virar essa chave para você quebrar essa barreira da faixa vermelha. Para quem estava no Reprograme-se. Para quem não estava no Reprograme-se, eu vou fazer de tudo para você ter acesso ao conteúdo do Reprograme-se. De tudo, de tudo, de tudo. Para você primeiro destravar. Você primeiro precisa ativar o seu propósito. Cada um de vocês. Tem muita gente aqui, a gente está quase 100 pessoas agora. E cada pessoa está num nível. E a ideia é que você se identifique em qual nível você está. Se você está no processo de tomar consciência, faixa branca. Se você está no processo de destrave, faixa vermelha. Se você já está inscrito na formação e está desenvolvendo habilidades, faixa verde. Se você está aprendendo modelagem para criar o seu mecanismo único de negócio, faixa roxa. Se você já está inscrito na formação treinador de PNL, para poder ministrar a formação practitioner, formação palestrantes e oradores e outras formações, faixa marrom, faixa preta, tá? Então, qual nível? Qual nível? A Silvana perguntou aqui, quando será essa formação? Silvana, em São Paulo e Salvador será em julho. No Rio de Janeiro em agosto. Me chama no direct que eu te explico direitinho, tá? Para quem tiver interesse nas formações, gente, me chama no direct que eu consigo ajudar vocês, eu consigo explicar isso para vocês, beleza? Por hora a gente vai ficar por aqui agora. Esses são os 5 níveis. Então, coloca no chat
Qual nível você acredita que você está? Se você ainda está travado, você precisa romper a faixa vermelha. Na faixa verde, a gente continua o processo de destrave. Na verdade, gente, o processo de destrave ele é contínuo. Sempre vai aparecer alguma coisinha para você ir destravando. E ao invés de você se preocupar com o que você está travado, se alegre naquilo que você destravou. Se você já está, se você tem hoje um mentor, se você tem hoje, está dentro de uma ambiência para desenvolver as habilidades, faixa verde. Tá? Se você é novo aqui, faixa branca, e não tem problema, eu vou levar vocês a maior quantidade possível de pessoas para estarem na faixa preta junto comigo. O que é um faixa preta? É alguém que fatura pelo menos 30 mil mês vivendo o seu propósito nessa terra. Tá certo? Então é isso. Se essa live fez sentido para você, eu vou deixar ela gravada no meu feed. Compartilha sem moderação, manda para 5, 10, 15, 20 pessoas. Eu vou colocar um conteúdo extra hoje ainda, tanto na minha comunidade do WhatsApp, como no canal do Instagram. Chama pessoas também para o canal do Instagram. Se você não está lá, entra no nosso canal. A gente vai fazer um movimento muito forte. Vamos dar um print? Vamos dar um print? Deixa eu tirar aqui o... Como é que tira isso, gente? Eu nem lembro mais como é que tira. Como é que tira isso aqui? Desativar comentários. Consegui. Vamos dar um print. Faz um print. Coloca nos seus stories, me marca. Eu vou te remarcar. Vamos criar um movimento do bem. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai ter outra live. Eu vou desligar agora, que eu ainda vou fazer meu cardio para depois fazer meu trabalho de academia. Tá certo? Um beijo. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos e até amanhã. Tchau, tchau, gente.